Meu nome é André Marcato, sou professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é mais um segmento de vídeo da playlist de Teoria de Controle, que é uma disciplina do Departamento de Circuitos Elétricos da nossa universidade. Nesse segmento de vídeo, nós vamos discutir como identificar o tipo de um determinado sistema olhando para o seu diagrama de Bode, ou seja, olhando para a sua resposta em frequência. É muito importante a gente identificar o tipo de um determinado sistema, que isso, na realidade, está associado ao número de integradores em malha aberta que a gente tem nesse sistema. Porque, de acordo com o número de integradores, a gente vai saber se esse sistema ele é hábil para seguir alguns tipos de entrada. Uma entrada em degrau, uma entrada em rampa ou uma entrada em parábola. Então vamos partir de um sistema bem genérico dado pelo diagrama de blocos a seguir. Então aqui nós temos um sistema cuja entrada é dada por R de S, que é uma entrada de referência, né? E a saída C de S. Então o que a gente deseja é que essa saída aqui, C de S, ela siga esse sinal de entrada. Nós vamos utilizar aqui, né, uma realimentação unitária, mas poderíamos também utilizar, né, estender esse exemplo, todas as análises que a gente vai fazer aqui para um sistema que não tivesse essa realimentação unitária. Vamos conceber G de S como sendo uma função de transferência genérica dada pela seguinte expressão. Então, esse é um sistema com M zeros, que a gente já fatorou o polinômio do numerador, e com N polos. Nesse exemplo, a gente está utilizando, né, imaginando um sistema com zeros, né, sobre o eixo real. Então, não existem zeros complexos conjugados. Da mesma forma, a gente está imaginando que todos os polos estão sobre o eixo real. Então, a gente tem N polos. Então, esse é um sistema, né, de ordem N. Se houvessem polos complexos conjugados, todas as análises que a gente vai fazer aqui também estariam mantidas. E aqui a gente tem o tipo do sistema, dado pelo N maiúsculo que a gente utilizou aqui. Se esse N for zero, a gente tem um sistema que é denominado do tipo zero, que não tem integrador, não tem nenhum integrador em malha aberta. A função de transferência de malha aberta é dada por G de S vezes a realimentação aqui, que é 1, realimentação unitária. Então, a função de transferência de malha aberta desse sistema é igual a G de S, que também é a função de transferência de ramo direto, né, que é dada por G de S. Muito bem, então se esse N aqui fosse igual a 1, a gente teria um integrador de malha aberta, se seria um sistema do tipo 1. Se esse N fosse igual a 2, eu teria dois integradores de malha aberta, e aí seria um sistema do tipo 2. É muito importante a gente identificar um sinal aqui que a gente vai chamar de E de S, que é o sinal de erro atuante no sistema. Então esse sinal, ele justamente compara, né, o sinal de saída, que é o C de S, com o R de S que está chegando aqui. Então o erro, ele é igual ao R de S menos C de S. Então a gente deseja que o sinal de erro atuante no sistema seja igual a zero, tá certo? Então vamos desenvolver essa expressão do E de S. Então a gente vai ter que o E de S, ele é dado por R de S menos C de S. E a gente vai querer, né, na realidade, avaliar o sinal de erro atuante no sistema em função da entrada que a gente vai aplicar. Então, o que eu vou querer conhecer, né, é o E de S sobre R de S. Isso aqui vai ser igual a 1 menos C de S sobre R de S. Essa expressão aqui é a função de transferência de malha fechada. Então, como a gente já viu anteriormente, né, o C de S sobre R de S é igual a quê? A função de transferência
de ramo direto. Então a gente conhece aqui, né, o G de S, sobre 1 mais esse sinal aqui sempre é o contrário, né, do sinal aqui de realimentação. Então, se a gente está usando uma realimentação negativa, esse sinal aqui vai ser positivo. 1 mais G de S vezes o H de S, que é a função de transferência utilizada, né, no ramo de realimentação. Nesse caso aqui, o H de S é igual a 1. Então, a gente tem, né, a gente substituindo, né, essa expressão, né, aqui na função de transferência do erro, a gente tem o seguinte, né? O E de S sobre o R de S é igual a 1 menos G de S sobre 1 mais G de S. Então, continuando esse desenvolvimento, a gente tem que o E de S sobre o R de S é igual a 1 mais, né? Então, a gente multiplica aqui, né? Então, a gente tem 1 mais G de S menos G de S sobre 1 mais G de S. Então, essas expressões aqui de G de S se cancelam, né? E aí a gente chega, finalmente, na expressão do erro atuante no sistema em função da entrada. Ele vai ser dado por 1 sobre 1 mais G de S. Excelente, né? E aí, nós vamos querer avaliar como que esse sinal de erro atuante no sistema se comporta frente a diversos tipos de entrada, rampa, degrau, parábola, e também em relação ao número de integradores que a gente tem na função de transferência de malha aberta. Então, a gente pode dizer que o E de S ele é dado por 1 sobre 1 mais G de S vezes o R de S. E se eu, por exemplo, utilizar como sinal de entrada um degrau unitário, o R de S ele vai ser igual a 1 sobre S. Se for uma rampa unitária, o R de S ele vai ser igual a 1 sobre S ao quadrado. E se eu utilizar uma parábola unitária, o R de S vai ser igual a 1 sobre S ao cubo. Então, eu vou querer avaliar o comportamento do erro, sinal de erro atuante no sistema, frente a esses diversos sinais, né, de teste na entrada. E uma coisa importante, o que eu vou querer saber é o seguinte, né? É o sinal de erro em steady state, em regime permanente, em função do tempo. Então, como que a gente obtém isso aí, né? Isso vai ser igual ao limite com S tendendo a zero de S vezes E de S, né? Então, a gente tem que o sinal de erro atuante no sistema em função do tempo em regime permanente, ele vai ser dado pelo limite com S tendendo a zero de S vezes essa expressão aqui que a gente já conhece. Então, vai ser 1 sobre 1 mais G de S vezes R de S. Então, é essa expressão aqui que eu vou querer avaliar agora. Então, o primeiro caso é quando a gente não tem nenhum integrador. Então, voltando aqui em cima, né, é quando eu tenho esse n igual a zero. Então, esse é um sistema, né, denominado sistema do tipo zero. Vamos lá. Então, vamos começar. Então, vou trocar a cor aqui e vou colocar n igual a zero. Então, sistema do tipo zero. Ou seja, não existe integrador em malha aberta. Vamos avaliar então como se comporta o sinal de erro atuante no sistema. Então o ESS de t ele vai ser igual ao limite com S tendendo a zero de S vezes 1 mais 1 sobre, né?
1 mais G de S. E aqui eu vou avaliar o primeiro caso, em que eu estou aplicando uma rampa unitária. Então, eu vou substituir o R de S por 1 sobre S. Tá certo? Então, obviamente, né, o que vai acontecer? Esses dois S aqui vão se cancelar. E essa expressão, então, ela vai ser dada por limite com S tendendo a zero de 1 sobre 1 mais G de S. Né? E, finalmente, né, eu posso dizer que o ESS de T ele vai ser dado por 1 sobre 1 mais G de zero, tá certo? Obviamente, né, vou até colocar em outra cor aqui, isso aqui é para o caso do degrau unitário. Então, estou imaginando, né, que a minha entrada é um degrau unitário. Vamos lá, né? Essa expressão aqui, o G de zero, é facilmente avaliado, né? Então, vamos voltar aqui na expressão do G de S, né? Se o S é igual a zero, então, para cada um, né, desses fatores aqui, né? Então, você tem TA V0 dá zero, mais 1, 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então, esse numerador aqui vai ser igual a 1. O mesmo vai acontecer com o numerador. Se o S está tendendo a zero, né? Você vai ter aqui 1 vezes 1 vezes 1. O que resta, né? Só essa expressão aqui. Se o n é zero, se eu não tenho nenhum integrador, s elevado a zero é igual a 1. Então vai restar só o k, tá certo? Então, o que a gente tem aqui é que esse sinal de erro, né? Ele vai ser dado por 1 sobre 1 mais k. Então, o que isso significa do ponto de vista prático, né? Imagina que eu tenho, vou fazer um gráfico aqui, relacionando, né, a minha entrada, o R de T, e vou mostrar em função do tempo e também a minha saída. Então, digamos, né, que eu estou aplicando um degrau unitário. Então, o sinal de entrada vai ser esse aqui. Degrau unitário. O que vai acontecer com a minha saída? Ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Ela vai subir, né, e vai seguir o degrau unitário. Só que, se eu amplificar aqui, né, vai existir um erro em estado permanente, né? Esse aqui que é o ESS de T. E esse erro, ele é dado, né? Igual a gente determinou ali, ele vai ser dado por 1 sobre 1 mais K. Então, digamos, por exemplo, que esse meu K, né, que é meu ganho de malha aberta, seja igual a 1. Então, esse erro vai ser igual a 1 sobre 2, igual a 0,5. Então, essa distância aqui, né, ela seria maior um pouquinho, né? Ela seria dado, né, 1 sobre 2, ia ser igual a meio. Então, esse sinal, na realidade, iria ficar por aqui, né? Se, por um acaso, eu aumentar o K, se eu colocar o K igual a 10, então, aí esse erro seria 1 sobre 1 mais 10, 1 sobre 11. Então, você ia diminuir essa distância dada entre o sinal de saída e o sinal de entrada. Importância, né, dessas duas letrinhas aqui, né, o SS, o steady state. A gente está avaliando, né, quando esse erro ele fica, né, inalterado. Isso acontece aqui, né, a partir do momento que o sinal de saída se estabiliza. Durante a resposta transitória, que está aqui, né, esse sinal, né, o sinal de erro atuante no sistema, ele tá variando até que chega um momento que ele se estabiliza. Tá certo? Uma outra coisa importante é o seguinte, né? Digamos que eu não tenha todos os polos sobre o eixo real. Eu tenha polos complexos conjugados. O que ia mudar aqui, né? Esse cara ia fazer isso aqui, né? Ia chegar um momento que ele ia se estabilizar, né? Mas durante a resposta transitória, a gente ia perceber uma oscilação no sinal de saída. Então, o que a gente percebe, né? O que é a conclusão que a gente faz que a gente tem dessa primeira análise? Se eu tenho um sistema do tipo zero, ou seja, eu não tenho nenhum integrador de malha aberta e aplico um degrau unitário na entrada, esse sistema ele vai ser hábil para seguir o degrau unitário
Só que vai existir um erro em regime permanente, sinal de erro atuante no sistema em regime permanente, que vai ser dado por um valor constante, né? Dado por essa expressão aqui, que é 1 sobre 1 mais k. Inclusive, quando o sistema não contém nenhum integrador, a gente chama essa constante k aqui de kp, porque é um sistema que normalmente é utilizado para realizar o posicionamento. Então, exemplo de sistema de posicionamento. Quando você tem um ar-condicionado de um automóvel e você vai seta a temperatura desse ar-condicionado. Então, você entra na cabine do automóvel e quer que a temperatura fique em 21 graus. Você vai lá, seta 21 graus, então o seu sistema de controle ele vai começar a tentar perseguir nesse 21 graus. Então, você está realizando um posicionamento, né, no seu sistema de controle. Mesmo quando acontece, por exemplo, em que você quer regular a abertura de um determinado registro, né, girando uma determinada quantidade de graus. Então eu quero que aquela válvula ela vai girar, por exemplo, 30 graus e aquela vai ser a abertura que eu vou desejar para passar, por exemplo, uma tubulação, um determinado líquido, né, pode ser água, pode ser óleo, qualquer coisa que seja. Então você vai querer girar aquele registro 30 graus, por exemplo. Então você também está posicionando. Então sempre que você tem um sistema sem nenhum integrador, é um sistema que vai ser hábil para realizar o posicionamento da variável de saída. Por isso que a gente chama, né, essa constante aqui, esse ganho, de Kp. Tá certo? Vamos ver agora o que vai acontecer se, ao invés de aplicar um degrau, se eu aplicar uma rampa ou uma parábola. Vamos ver. Então, o que vai acontecer? Né? A expressão ela permanece praticamente a mesma. Né? Então, vamos voltar aqui para a cor roxa. Então, vou ter aqui SS de t vai ser igual ao limite com S tendendo a zero de S sobre 1 mais G de S. E aqui vai aparecer um S ao quadrado. Então, agora, né, eu tenho uma rampa aplicada na entrada desse sistema. Então, o que vai acontecer com um sinal de erro atuante no sistema? Vamos desenvolver essa expressão aqui. Então, isso aqui vai ser igual, então, né, ao limite com S tendendo a zero. Então, agora, eu tenho S ao quadrado aqui no denominador. Então, um desses dois S cancela com esse S que eu tenho no numerador e a expressão vai ficar assim, né? 1 sobre S mais S G de S. E esse S está tendendo a zero. Então, o que vai acontecer, né? Esse cara aqui vai para zero. A gente viu que o G de zero ele vai se aproximar para a constante K. Então, 0 vezes K dá zero. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui vai ser igual, né? Esse sinal de erro atuante no sistema, ele vai tender para o infinito. Ou seja, um sistema sem nenhum integrador de malha aberta, ele não vai ser capaz de seguir uma entrada em rampa. Então, do ponto de vista prático, né, o que vai acontecer, né? Se eu for fazer o mesmo gráfico, né, mostrando como que a entrada e a saída evoluem em função do tempo. Então, vou colocar em vermelho aqui uma rampa unitária. O que vai acontecer com o sinal de saída? A gente vai observar que esse sinal aqui, que é o sinal de erro atuante no sistema, ele vai crescer indefinidamente, né? Cada vez mais ele vai aumentar, tá certo? E isso também ia acontecer se, ao invés de ter a rampa, se eu colocasse a parábola. Então, o que ia mudar, né? Aqui ia virar S ao cubo. Então, na hora que eu fosse desenvolver essa expressão, esse ao cubo aqui ia cancelar com esse S, e a diferença é que aqui ia ficar um S ao quadrado e aqui um S ao quadrado. Como o S está tendendo a zero, então aqui eu vou ter zero,
Aqui eu vou ter zero multiplicando a minha constante k. Então, novamente, eu vou ter 1 sobre zero, né? Então, novamente, o sinal de erro atuante no sistema, ele também vai tender a infinito. Então, nesse caso, eu vou ter algo assim, né? Aqui está a minha entrada, o R de T e o C de T. Então, agora eu vou ter uma parábola unitária na entrada e o sistema ele não vai conseguir, né, seguir essa parábola. O sinal de erro ele vai aumentar cada vez mais. Então a gente conseguiu já concluir a respeito do que vai acontecer se eu tenho um sistema sem nenhum integrador em malha aberta. Se eu aplicar um degrau unitário, ele vai conseguir seguir, só que aí eu vou ter um sinal de erro, que vai ser dado por uma constante, igual a 1 sobre 1 mais Kp. Se eu aplicar uma rampa ou uma parábola, o sistema ele não vai conseguir seguir essa entrada e o sinal de erro ele vai ser igual a infinito. Ele vai tender a infinito na medida que o tempo passa. Tá certo? Então, o que a gente precisa fazer agora? Realizar, né, uma nova análise igual a essa, só que ao invés de considerar o n igual a zero, eu vou considerar agora o n igual a 1. Então vamos ver o que vai acontecer. Então o que significa n igual a 1? Eu tenho um sistema do tipo 1, ou seja, um integrador de malha aberta. Então vamos ver como é que a nossa expressão vai ficar. A expressão do sinal de erro atuante no sistema em regime permanente. Ele vai ser dado pelo limite com S tendendo a zero de S vezes E de S, que a gente já conhece, né? Que vai ser dado por 1 mais G de S vezes o R de S. Então eu vou querer avaliar como esse sistema com um integrador se comporta em relação a diferentes tipos de entrada. Pode ser o degrau, pode ser a rampa unitária ou pode ser a parábola unitária. Então vamos fazer esses três desenvolvimentos aqui. Então, começando pelo degrau. ESS de t, ele vai ser igual ao limite, com S tendendo a zero, de S vezes. Então agora eu vou ter 1 sobre 1 mais G de S. E aqui eu vou ter o meu sinal 1 sobre S. Sinal de entrada. Esse aqui é o sinal equivalente ao degrau unitário. É a transformada de Laplace da função, né, degrau unitário. Então, novamente, o que vai acontecer aqui? Esse S vai se cancelar com esse S. Resta apenas a expressão do G de S. Vamos lá em cima ver a expressão do G de S. A gente tem aqui. Olha bem. Agora, eu tenho o N igual a 1. Então, o que vai acontecer, né? Esse S vai estar sempre aqui no denominador, né? Novamente, aqui vai para 1, aqui vai para 1, aqui vai para 1, como sempre aconteceu nos casos anteriores, né? Então, essa divisão aqui desses dois polinômios vai ser igual, vai tender a 1, né? Quando S é igual a zero. Então, resta aqui em G de S o quê? 1K sobre S. Como o S está tendendo a zero, isso vai para infinito, né? Então, de forma simplificada, a gente poderia escrever o seguinte, né? Esse cara aqui, né? Ele vai ser igual a 1 sobre 1 mais infinito, né? Porque esse S aqui cancelou com esse S, aqui eu tenho uma constante, e na hora que eu avalio o G de S com S tendendo a zero, isso vai para infinito. Então, o que vai ocorrer agora, né? Eu vou ter aqui zero, ou seja, o sinal de erro atuante no sistema vai ser igual a zero. Se eu for fazer um gráfico, né, análogo aos que a gente fez anteriormente,
que a gente vai ter, né? Aqui eu tenho o tempo, aqui eu tenho o C de t, o R de t. Então, como é que vai se comportar o R de t? Degrau unitário. Aqui é 1. Então, como é que vai se comportar agora a saída? O C de t. Ele vai seguir o degrau unitário e a gente não vai observar nenhum erro devido a essa análise aqui que a gente fez anteriormente. Se eu tivesse um sistema, né, em que tivessem polos complexos conjugados, se fosse um sistema subamortecido, o que ia acontecer? Esse sinal aqui ia fazer isso aqui, né? E, novamente, ele ia conseguir seguir perfeitamente o sinal de entrada. A gente ia ter uma resposta transitória, o sinal de erro atuante no sistema ele ia oscilar e depois ele iria tender a zero, tá certo? Ou seja, um sistema com um integrador, ele é hábil, ele consegue seguir um degrau unitário com um erro igual a zero. O que vai acontecer agora se eu tiver uma rampa unitária aplicada na entrada desse sistema? Vamos lá, né? Então, voltar aqui para a cor roxa. Aí, qual vai ser a análise que eu vou ter agora? Sinal de erro atuante no sistema em regime permanente vai ser igual ao limite com S tendendo a zero de S sobre 1, de 1 sobre 1 mais G de S. E agora aqui eu vou ter 1 sobre S ao quadrado. E aí, o que vai acontecer, né? Esse 1 sobre S ao quadrado é a transformada de Laplace da função rampa unitária. Então, novamente, né? Esse ao quadrado aqui cancela com esse S, né? E aí você vai poder escrever assim, né? Isso aqui vai ser igual ao limite, com S tendendo a zero, de 1 sobre S mais S G de S. Nesse momento, quando você avalia a expressão de G de S, o que vai acontecer, né? Vamos colocar com uma corzinha diferente aqui. Como é que vai ficar esse G de S? Ele vai ficar igual a K sobre S. Então, no momento que você tem, né, S vezes K sobre S, eles se cancelam e vai restar a constante K, né? E aí, quando você avalia isso, né, com S tendendo a zero, você pode dizer que esse SS de T vai ser igual, né? Esse S aqui vai ser zero, então isso aqui morre, né? Isso aqui vai ficar igual, então, a simplesmente 1 sobre K. Ou seja, em regime permanente, o sinal de erro atuante ele vai ser igual a 1 sobre K, que é justamente esse ganho de malha aberta. Ou seja, se você for fazer uma análise, né, desse sinal, aqui você tem o tempo, aqui você tem C de t e R de t. Vamos colocar aqui em vermelho a rampa unitária, né? O que vai acontecer? Esse aqui é o R de t, né? O que vai acontecer com a saída? Então, como sempre, a gente está usando a cor azul, né? Ela vai apresentar um comportamento transitório, mas depois ela vai conseguir seguir a rampa com um erro constante, né? Esse erro aqui, vamos amplificar um pouquinho isso aqui, né? Esse erro aqui ele vai ficar inalterado. E ele é dado por o ESS de t, ele vai ser dado por 1 sobre K. E a gente chama, né, sempre que a gente tem um sistema com um único integrador, a gente chama essa constante, esse ganho de malha aberta de KV, justamente porque esse sistema ele consegue seguir uma entrada com uma velocidade constante, tá certo? Então, esse KV aí chama-se constante de erro estático de velocidade, igual no exemplo anterior, quando a gente não tinha nenhum integrador, o KP chamava-se constante de erro estático de posição, tá certo? De forma transitória, esse erro aqui está mudando, né? No início ele é pequenininho, depois ele vai aumentando, até que ele estabiliza nesse valor aqui que a gente acabou de calcular. Então a gente chega à seguinte conclusão, né? Um sistema com um integrador, ele consegue seguir um degrau com erro igual a zero, e ele consegue seguir a rampa, mas com um erro, né, igual a 1 sobre K. E o que vai acontecer se eu aplicar uma parábola unitária na entrada desse sistema, né, com um único integrador? O que a gente vai ter aqui? Eu vou ter o ESS de t igual
ao limite com S tendendo a zero de S sobre 1 mais G de S vezes aqui 1 sobre S ao cubo. Então, o que vai ocorrer agora, né? Esse ao cubo aqui cancela com esse único S que eu tenho no numerador. E aí, na hora que a gente desenvolve essa expressão, você vai ter o quê? O limite com S tendendo a zero de 1 sobre S ao quadrado mais S ao quadrado G de S. Quando S está tendendo a zero, esse cara aqui vai para zero. Então, aqui você vai ter o quê? Então, desculpa, vamos colocar em verdinho igual a gente fez antes aqui. Então, ó, esse cara aqui vai para zero. Mas, aqui você vai ter S ao quadrado vezes K sobre S. Esse S cancela com esse S aqui, aí vai ficar um Szinho ali no denominador, né? Então, isso aqui vai ser igual a quê? A 1 sobre zero. Então, a gente pode dizer que o sinal de erro atuante no sistema ele vai tender a infinito. Ou seja, se eu aplico uma rampa unitária na entrada desse sistema, então aqui está o T, o R de T e o C de T, vamos colocar aqui em vermelho o sinal de entrada, né? Então aqui uma parábola unitária, então a gente não vai conseguir, né? Vou colocar em azul aqui, ele não vai conseguir seguir essa parábola unitária. Então esse sinal aqui, que é o sinal de erro atuante no sistema, ele vai aumentar cada vez mais e com o passar do tempo ele vai tender a infinito. Tá certo? Então já fizemos duas análises, né? N igual a zero, sistema do tipo zero, sem nenhum integrador. N igual a 1, sistema do tipo 1, com um integrador. E agora sistema do tipo 2, dois integradores. Então vamos lá, né? Estamos finalizando essa primeira parte da aula. Então, N igual a 2. Então é sistema do tipo 2. Ou seja, existem dois integradores de malha aberta. Então, novamente, vamos repetir a nossa análise, né? Então, como é que é o sinal de erro atuante no sistema? Em regime permanente, em steady state, vai ser igual ao limite com S tendendo a zero de S vezes 1 mais G de S vezes R de S. De novo, né? Eu vou fazer a análise considerando R de S igual a 1 sobre S, que é o degrau, 1 sobre S ao quadrado, que é a rampa, 1 sobre S ao cubo, que é a parábola unitária. Vamos começar pelo degrau. Então, o que eu vou fazer? O sinal de erro atuante no sistema vai ser igual ao limite com S tendendo a zero de S sobre 1 mais G de S vezes aqui 1 sobre S, que é a transformada de Laplace do degrau unitário. Então, o que vai ocorrer? Novamente, né? Esse S vai cancelar com esse S aqui. Aí você vai ter aqui 1 mais G de S. E se você olhar para a expressão do G de S aqui em cima, o que vai ter? O que vai acontecer, né? Se o S está tendendo a zero, todos esses caras aqui, né? Todos esses fatores vão para 1. Então você vai ter aqui uma divisão de 1 sobre 1 e vai restar esses caras aqui fora, né? Então vai ser, se o N é igual a 2, sistema do tipo 2, são dois integradores. Então você vai ter simplesmente aqui um K sobre S ao quadrado. Vamos colocar isso lá embaixo. Então você vai ter aqui K sobre S ao quadrado. Se o S está tendendo a zero, K sobre zero vai ser infinito, mais 1, isso vai ser igual a infinito. Então a gente pode dizer, né, que esse sinal de erro atuante no sistema aqui, ele vai ser igual a zero, 1 sobre infinito. Observe que o mesmo iria acontecer
se ao invés de eu ter 1 sobre S aqui, se eu tivesse 1 sobre S ao quadrado, que seria a entrada em rampa. O que ia acontecer se eu tivesse 1 sobre S ao quadrado? Vamos colocar um quadrado aqui. O que ia acontecer, né? Esse cara aqui ia cortar com esse, ia restar um S no numerador, né? Então, o que ia acontecer? Aí você ia ter aqui 1 sobre S mais S vezes G de S. Só que o G de S ia ser igual a K sobre S ao quadrado. Então, o que ia acontecer? Esse ao quadrado aqui, né, ia cortar com esse S. Novamente, você tem esse S aqui ia para zero, né? Aí isso aqui, de novo, ia ser igual a 1 sobre infinito. Então, o erro também seria igual a zero. Então, a gente pode resumir isso da seguinte forma, né? Ó, pode fazer dois gráficos aqui. T, aqui o R de T, o C de T. Aqui eu tenho o T, o R de T e o C de T. Então, o primeiro caso que a gente fez, né, foi o degrau unitário, e o segundo caso foi a rampa unitária. Então, esse aqui é o R de T. Então, qual a conclusão que a gente teve? Nessas duas situações, o sinal de erro atuante no sistema tende a zero. Ou seja, vai acontecer algo desse tipo aqui, né? Ó, a gente consegue, né? O sinal de saída vai seguir a entrada em regime permanente, esse erro vai ser igual a zero. Da mesma forma aqui, né, você vai ter um comportamento transitório, mas depois ele vai conseguir seguir a rampa com um erro igual a zero. Faltou a gente completar a análise, né, quando a gente aplicar uma parábola na entrada desse sistema, né? Então, o sinal de erro atuante no sistema em regime permanente vai ser igual ao limite, com S tendendo a zero, de S vezes 1 sobre 1 mais G de S, vezes agora 1 sobre S ao cubo. Então, esse aqui é o caso em que você tem uma parábola unitária aplicada na entrada do sistema. Então, o que vai acontecer nesse caso, né? Esse é o cubo aqui, cancela com esse S, e aí vai restar, então, esse limite aqui, né? Limite com S tendendo a zero, de 1 sobre S ao quadrado, mais S ao quadrado vezes G de S. Só que agora, quando você tem um sistema do tipo 2, né? Esse G de S, ele vai ser igual a quê, né? Vai restar o quê? K sobre S ao quadrado aqui, né? Então, esse S ao quadrado vai cancelar com esse S ao quadrado. Aí você pode reescrever isso aqui, vai ser o limite, com S tendendo a zero, de 1 sobre, né? Substitui o S ao quadrado por zero, vai dar zero, mais K. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre K. Tá certo? Ou seja, quando você aplica uma parábola unitária na entrada desse sistema, você vai observar o seguinte, né? Então, apliquei uma parábola unitária aqui. O sistema ele vai ser capaz de seguir, a partir de um determinado momento, ele consegue seguir essa parábola com um erro constante, né? Dado por 1 sobre K. E a gente chama esse erro, né? A gente chama essa constante de Ka, porque vai ser a constante de erro estático de aceleração. Quando você tem dois integradores, a gente tem um sistema hábil a seguir uma entrada que tem um comportamento em aceleração. E finalmente a gente consegue fazer uma tabela resumindo todas as análises que a gente fez, né? Então você tem aqui o tipo do sistema e ao mesmo tempo você tem a entrada. Então vamos fazer uma tabela relacionando isso aí. Então eu posso ter um sistema do tipo 0, 1 ou 2. E aqui eu posso ter uma entrada do tipo degrau, rampa ou parábola. Então, no caso de um sistema do tipo 0, qual que vai ser o erro em regime permanente? 1 sobre
1 mais Kp. Qual vai ser se eu aplicar uma entrada do tipo integral? Se eu aplicar uma entrada do tipo rampa, infinito, infinito, tá certo? Se eu tenho um sistema do tipo 1 e aplico uma entrada integral, o erro vai ser igual a zero. Qual que vai ser o erro que eu vou encontrar se eu aplicar uma rampa? 1 sobre kv. E infinito se eu aplicar uma entrada do tipo parábola unitária. Se eu tenho um sistema do tipo 2, ele vai ser capaz de seguir o degrau com erro igual a zero, vai ser capaz de seguir a rampa com erro igual a zero e vai ser capaz de seguir a parábola com erro igual a 1 sobre k. Tá certo? Então, essa tabela aqui, ela resume, né, o erro atuante no sistema em estado permanente, em steady state, tá certo? Então, esse resumo que a gente fez mostra como é importante a gente saber quantos integradores em malha aberta existem num determinado sistema, porque a partir dessa informação a gente vai saber como que esse sistema ele vai ser hábil para seguir determinados tipos de entrada. Vamos dar uma olhada agora na função de transferência de malha aberta, o GDS, né? Seria GDS vezes HDS, mas como a gente está considerando a realimentação unitária, o HDS é 1, então a função de transferência de malha aberta vai ser dada por GDS. Eu vou querer traçar o diagrama de Bode, ou seja, eu vou querer analisar a resposta em frequência dessa função de transferência de malha aberta. Então, o que a gente vai fazer? E especificamente, eu vou querer observar o gráfico do módulo em dB de G de J ômega. Então, G de J ômega em decibéis. E aqui a gente tem o eixo das frequências. Quando você olha para a função de transferência, a primeira coisa é a gente identificar os fatores básicos. Então, a gente observa, né, fatores básicos de primeira ordem no numerador, né, dados por TA de S mais 1, TB de S mais 1, até TM de S mais 1. E fatores básicos de primeira ordem no denominador, né? T1 de S mais 1, T2 de S mais 1, até Tn S mais 1, tá certo? Esses fatores básicos de primeira ordem, para a gente poder traçá-los, né, a gente precisa identificar as frequências de canto. Eu vou colocá-las aqui, né? Então, digamos que eu tenho a primeira frequência de canto aqui, que é dada por 1 sobre TA, depois 1 sobre TB, e assim sucessivamente até 1 sobre TM. De forma análoga, a gente vai identificar as frequências de canto dos termos, dos fatores, né, encontrados no denominador, que são os polos, né? Então a gente tem aqui 1 sobre T1 e assim por diante até 1 sobre Tn. Obviamente, a ordem em que eu dispus essas frequências de canto aqui no eixo das frequências, né? Isso depende, né, dos valores das constantes de tempo. Então, aqui a gente tem apenas um exemplo. O importante é observar, né, qual o efeito desses fatores básicos. Então, a gente vai ter aqui na região de baixa frequência sempre o valor zero, e se eu tenho um termo de um fator baixo de primeira ordem no numerador, a partir da frequência de canto ele começa a subir 20 dB por década, né? E assim por diante, né? Se eu tenho um fator básico de primeira ordem no denominador, ele vai começar, a partir da frequência de canto, cair 20 dB por década, né? Mas na região de baixa frequência, sempre a gente vai ter, né, um valor igual a zero. Falta a gente traçar, né, os outros fatores básicos. Um fator básico importante é esse aqui, né, o ganho de malha aberta, né, o K. E ele vai gerar, né, uma reta nessa posição aqui, né, que vai estar constante, paralela ao eixo das frequências, com valor igual a 20 vezes log de K. Eu tracei aqui, né, também foi um exemplo, essa reta em vermelho acima do eixo das frequências, imaginando, né, que esse ganho é maior do que 1. Se eu tivesse um ganho menor do que 1, essa reta estaria aqui embaixo, né? Eu teria 20 vezes log de K, né? Aí estaria abaixo, né, do eixo das frequências.
Se eu tenho um sistema do tipo zero, ou seja, se esse n aqui ele é igual a zero, eu não tenho nenhum integrador, a gente não precisa traçar nada, né, em relação aos integradores. Na hora que a gente fizer a composição, né, de todos os fatores básicos, ou seja, a gente for somar os gráficos de todos os fatores básicos, o que a gente vai encontrar? Né? Eu vou ter aqui na região de baixa frequência a influência apenas do ganho K. Aí depois ele vai cair 20 dB por década até a segunda frequência de canto. Nesse caso aqui ele vai começar a cair agora 40 dB por década, igual a gente viu nas aulas anteriores. Mas o importante é concluir que na região de baixa frequência vai existir a influência apenas do fator básico correspondente ao ganho. Então vamos partir agora, né, para um gráfico aqui que eu retirei do livro do Ogata, e a gente consegue ver um outro exemplo aqui mais consolidado. Então, após a soma, né, da contribuição de todos os fatores básicos, a gente percebe aqui, né, que na região de baixa frequência, a gente tem aqui uma semi-reta, né, que vai estar paralela ao eixo das frequências. Sempre que isso acontecer, significa que a gente está diante de uma função de transferência de malha aberta do tipo zero, ou seja, não existe nenhum integrador. E se eu quiser calcular o ganho K, né, que nesse caso aqui vai ser o Kp, a gente sabe que essa reta aqui, ela está na posição 20 vezes log de Kp. Então, digamos, né, que esse número que você leu aqui é o 7,5. Então, o que a gente tem? Que 7,5 é igual a 20 vezes log de Kp. Né? Passando aqui esse 20 dividindo para o lado esquerdo da expressão, né, a gente tem que 7,5 dividido por 20 é igual a log de Kp, ou, né, a gente vai depreender que o Kp é igual a 10 elevado a 7,5 sobre 20. Então, na hora que você realiza a leitura desse número que está aqui, né, basta você substituir essa expressão e aí você tem o valor de Kp. Se por um acaso esse número aqui fosse, por exemplo, 20, aí você ia substituir aqui, né? Aí ia ficar 20 sobre 20, 10 elevado a 1 é 10. Então, se esse número fosse 20, significaria que o Kp, o ganho de malha aberta, seria igual a 10. Tá certo? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? Na hora que você olha para o diagrama de Bode do GDS, se a gente identificar que ele está estável aqui na região de baixa frequência, é um sistema que não possui nenhum integrador. Vamos voltar para a nossa análise e vamos ver o que aconteceria se o n fosse igual a 1, ou seja, eu tenho um integrador. Eu vou colocar com outra cor aqui para a gente ver qual que seria a influência desse integrador. A gente sabe que um integrador ele vai sempre passar pela frequência de 1 radiano por segundo. E se for um integrador, né, unitário, se o n for igual a 1, ele vai estar caindo, né, 20 dB por década, passando pela frequência de 1 radiano por segundo. Então, o que vai acontecer? Na hora que você somar, né, a contribuição de todos os fatores básicos, agora você tem um integrador, você vai ter o ganho, você vai ter os termos, né, de primeira ordem. Na hora que você somar, a gente vai perceber que na região de baixa frequência, a gente vai ter, né, uma reta, né, um segmento de reta com um decaimento de 20 dB por década. Sempre que isso acontecer, significa que a gente está diante de um sistema do tipo 1. Vamos passar aqui para um exemplo, né, uma figurinha que a gente retirou lá do livro do Ogata. Então a gente tem aqui, né, essa figurinha aqui. Então olha o que a gente está observando, né? Na região de baixa frequência, o decaimento de 20 dB por década, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, né, as frequências de canto não estão, né, estão antes aqui de 1 radiano por segundo, diferente daquele outro que eu fiz anteriormente. Então, como é que a gente faz para determinar a constante Kv, nesse caso aqui, né? Então, se é um sistema que tem um integrador só, a gente já viu que o importante é a gente determinar, né, a constante de erro estático de velocidade, que é o Kv. Como é que a gente faz? Né? Se você imaginar que essa reta aqui ela se prolonga, ela vai cruzar
a frequência de 1 radiano por segundo nesse ponto aqui, né? Porque qual que vai ser a equação desse fator básico aqui, né? Ele vai ser dado por quê, né? Vai ser dado por 20 vezes log de kV sobre j ômega. Então, se eu imaginar, né, que o ômega é igual a 1, então a gente sabe, né, que nesse ponto aqui, né, quando a gente lê o valor desse ponto aqui, a gente sabe então, né, que ele vai ser dado por 20 vezes log, já que a gente está tratando do módulo, né, vai ser dado por 20 vezes log de kV. Então, digamos que na hora que você faz essa leitura aqui, esse valor é igual a 7,5, como a gente fez anteriormente, né? Então, você tem que 20 vezes log de kV igual a 7,5 de novo, né? Você vai saber que kV vai ser igual a 10 elevado a 7,5 sobre 20. Então, a forma de você determinar a constante de erro estático de velocidade, que é o kV, é só você fazer isso, né? Você imagina o prolongamento, né, dessa reta até o momento que ela cruza esse eixo aqui de ômega igual a 1 radiano por segundo. Você realiza essa leitura, nesse exemplo que eu imaginei 7,5, e aí você substitui essa equação que a gente já tinha deduzido anteriormente e encontra facilmente o valor de kV. Uma outra forma da gente avaliar isso aí é olhando para o ponto em que o prolongamento dessa reta cruza o eixo das frequências, né? Então, imaginando que você prolongou a reta e ela vai cruzar o eixo das frequências aqui em ômega 1. Então, o que a gente vai ter, né? A gente tem o seguinte, né? A expressão é dada por 20 vezes log de kV sobre j ômega. E a gente vai pegar os módulos. E aí você vai imaginar, né? Está cruzando aqui que valor, né? 0. E ele cruza em que ponto, né? Em ômega 1. A gente sabe que isso ocorre, né, quando essa expressão aqui, ela foi igual, numericamente igual a 1. Então você tem que kV sobre ômega 1 é igual a 1. E aí você facilmente descobre que o kV é igual a ômega 1. Então, se você prolongar essa reta aqui que está caindo 20 dB por década na região de baixa frequência, até ela cruzar o eixo das frequências, a frequência que você lê aqui, que é ômega 1, ela vai ser numericamente igual a kV. Tá certo? E, finalmente, o que vai acontecer se eu tiver um sistema do tipo 2? Vamos voltar aqui em cima, né? A única diferença, né, é que você vai ter agora, né, esse n igual a 2. Então, como a gente viu nas aulas anteriores, né, esse decaimento, né, dessa reta que passa na frequência 1 radiano por segundo, ele vai ser mais acentuado. Ao invés de cair 20 dB por década, ele vai cair 40 dB por década. Então, na hora que você somar todos os fatores básicos, você vai identificar aqui na região de baixa frequência um segmento de reta caindo 20 dB por década. Sempre que isso acontecer, você tem um sistema do tipo 2, ou seja, com 2 integradores. Se a gente novamente for lá no livro do Ogata, né, e observar a figura em que ele mostra esse conceito, né, você vai perceber isso aqui, né? Ele está caindo 20 dB por década. Como é que você faz para determinar, nesse caso aqui, a constante Ka? Você já sabe que esse é um sistema do tipo 2, ele vai conseguir seguir um sistema, né, cuja entrada está em parábola. Ele vai conseguir seguir com um determinado erro, né, mas esse erro ele vai ser constante, como a gente viu anteriormente. Então, como é que você faz para determinar, né, a constante de erro estático de aceleração? Do mesmo jeito, né? A gente sabe que a expressão, né, dessa reta aqui, ela tem a contribuição só do ganho de malha aberta e do integrador duplo. Então, essa reta que eu acabei de traçar em vermelhinho, ela vai ser 20 vezes log de kV sobre S ao quadrado, que é J ômega, vezes J ômega. Se você imaginar, né, se você quiser calcular essa reta no ponto, né, cuja frequência é ômega 1, o que você vai ter? Né? Que 20 vezes log de
K sobre 1, né? Porque você vai pegar esse módulo aqui, esse módulo aqui, esse módulo aqui, esse módulo aqui, esse módulo aqui. Então, se o ômega é igual a 1, vai ser K, ou Ka, sobre 1. Então, se você prolongar essa reta, no ponto que ela cruza esse eixo aqui de ômega igual a 1, você consegue saber, né, que 20 vezes log de Ka vai ser numericamente igual a esse valor que você encontrar aqui. Então, igual a gente fez antes, né? Digamos que esse ponto aqui ele é igual a 7,5. Então, você vai saber que o Ka ele vai ser igual a 10 elevado a 7,5 sobre 20. Se esse cara aqui, né, esse ponto aqui for igual a 20, você substitui aqui por 20, aí você sabe então que o Ka ele vai ser igual a 10. Uma forma alternativa, né, da gente fazer esse cálculo do Ka é fazer o prolongamento da reta, né, igual a gente fez antes. Né? Então imagina que a gente prolongue essa reta até o momento que ela cruze esse eixo aqui. Né? Então como é que isso vai ocorrer? Né? Então você tem a expressão aqui, né? 20 vezes log, aqui você tem Ka sobre J ômega vezes J ômega. Se ele está cruzando nesse ponto aqui, significa que esse valor aqui ele é igual a 1. Então o que a gente tem? Que o Ka sobre esse ponto que ele cruzou aqui, né? Ka vai ser igual a ômega 1 vezes ômega 1 e isso aqui vai ser igual a 1. Então a gente tem que o Ka ele vai ser igual a ômega 1, né? Ou ômega A ao quadrado, né? Então a gente pode dizer que essa frequência aqui ela vai ser igual a raiz quadrada de Ka. Então basta que você leia esse valor, eleva ao quadrado, e aí você vai encontrar o valor de Ka, que é a constante de erro estático de aceleração. Então a moral da história, né? Se na região de baixa frequência você tem uma reta, você tem um sistema, né, uma reta paralela ao eixo das frequências, você tem um sistema do tipo zero. Se essa reta ela está caindo 20 dB por década, você tem um sistema do tipo 1. Se ela estiver caindo 40 dB por década, você tem um sistema do tipo 2. E facilmente você consegue capturar, né, os ganhos de malha aberta. Então essa análise, né, ela é muito importante aí para que a gente consiga rapidamente, né, a partir da análise de resposta em frequência, a gente conseguir identificar qual sistema que a gente está lidando. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado. Essa é uma dica realmente muito importante aí para o decorrer